A violência no DF. Bandidos usam camisas falsas da PF, máscaras, invadem a casa, amarram os moradores e roubam. Em outra região, os ladrões roubam adolescentes no pilotis do prédio. A polícia indicia a falsa doméstica que conseguia emprego em casas só para roubar as famílias. Golpistas das contas bancárias são localizados numa cidadezinha no interior da Bahia. As equipes do DF Legal fazem operação em Puxadinho e Regular no comércio. Os técnicos explicam essa quantidade impressionante de raios na capital. Os dependentes de PMs dizem que não conseguem atendimento médico. A desordem no trânsito vai se agravando nesta região com obras e reversão de pistas. Os idosos do entorno buscam a vacina contra a Covid aqui no DF. E como evitar a morte de pássaros em espelhos e paredes de vidro. Agora no DF2. Olá, boa noite, eu sou Antônio de Castro e esta é edição do ataque de ladrões mascarados a um empresário do Lago Sul. Eles amarraram as vítimas, roubaram dinheiro, ouro, joias e fugiram. A reportagem é de Michele Mendes. O assalto foi na QL 6 do Lago Sul às 10h37 da manhã. O carro dos bandidos de vidros escuros já estava parado num canto da rua. Os bandidos dão ré e vão para o portão da casa assim que o carro do morador vai saindo da garagem. Eles rendem o empresário, Yang Jingyang e um amigo. As vítimas tiveram que sair do carro e aí todos entraram na casa. Eram 3 bandidos usando camisas falsas da Polícia Federal. Lá dentro, as câmeras registraram o empresário, o amigo e agora o caseiro e um segurança entrando pela cozinha e subindo as escadas. Todos estão rendidos. Segundo as vítimas, eles estavam armados e todas as vítimas foram amarradas em um quarto. A câmera da casa também mostra o momento em que os bandidos saem da casa e fogem no carro. Um vizinho gravou esse momento mais de perto. Dá para ver que, além da camisa falsa da Polícia Federal, eles usavam luvas pretas, chapéu e máscara. A Polícia Militar chegou à casa na QL 6 do Lago Sul 5 minutos depois da ação dos bandidos e encontrou as vítimas já desamarradas. Segundo a Polícia Militar, na ação, os bandidos conseguiram levar 2 armas, 6 relógios avaliados em R$250 mil cada, pepitas de ouro e dinheiro, $20 mil e 10 mil euros. Tudo estava no cofre. Tirando a violência do próprio crime, ocorreu de serem amarrados, mas nenhuma agressão física contra nenhuma das partes envolvidas. Nós estamos trabalhando em conjunto, a Polícia Militar e a Polícia Civil, estamos trabalhando em conjunto, todas as informações estão sendo compartilhadas. Por parte da Polícia Militar, nós temos a aviação, o Batalhão de Operações Especiais, o Batalhão de Cães, as demais unidades da área e unidades especializadas que estão trabalhando para verificar essa situação. Hoje à tarde, a nossa equipe falou com o empresário Yang Jingyang por telefone. Ele foi rápido, disse apenas que estava bem. Já o caseiro contou que sozinho conseguiu se soltar e desamarrou as outras vítimas. A Polícia Civil chegou à casa por volta de 3 da tarde para fazer a perícia. Ninguém foi preso ainda. O empresário chinês é dono de uma rede de comércio na área elétrica que fica no CIA. Ele também é presidente da Associação de Intercâmbio China-Brasil, que ano passado fez a doação de 10 mil máscaras e 240 unidades de álcool em gel para o GDF. Agora veja essas imagens de um roubo na 112 Norte. 2 adolescentes moradores do Bloco C conversavam debaixo do pilotis. De repente foram surpreendidos por 2 bandidos que anunciaram o assalto e exigiram os celulares. É tudo muito rápido. Veja que um dos bandidos dá um chute em um dos adolescentes, puxa o celular e depois vai embora. O crime foi pouco antes de 9 da noite passada. O adolescente agredido sofreu um corte e precisou levar pontos à delegacia da Asa Norte deste roubo. Agora nós temos imagens da EPTG ao vivo. Você vê, tem um acidente aí na pista sentido Taguatinga, envolvendo vários carros, também um ônibus. Esse acidente, claro, complica bastante o trânsito na EPTG na volta para casa, câmeras do DR. Os especialistas explicaram hoje os raios assustadores que têm caído na capital, né? Você fica com medo? O flagrante é impressionante. O raio caiu atrás do edifício Varig no começo da Asa Norte noite passada. A imagem foi feita pelo Luiz Fernando, morador do Noroeste, mas que estava na Asa Norte. O especialista do Instituto de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos analisou a imagem.
o traço ele fica mais brilhante, depois reduz o brilho, depois aumenta de novo. Por quê? Porque está passando várias descargas pelo mesmo caminho. Normalmente um raio dura 1/10 de segundo. Esse aí durou mais que 1 segundo. Então é um raio muito longo, com muitas descargas. Da janela do apartamento no Guará, a Edna fez esse registro também do temporal de ontem. Um raio com várias descargas elétricas. O estrago é maior porque, como todas as descargas caem no mesmo ponto, o ponto atingido é atingido várias vezes. Se uma pessoa estiver próximo do local que o raio for atingido, essa corrente que se espalha pelo chão pode entrar numa perna e sair pela outra e pode matar uma pessoa. Em outras regiões do DF, mais raios. Primeiro o clarão e, em seguida, o trovão. Barulho provocado pelo aquecimento rápido do ar em torno dos raios. Eu vejo a luz, começo a marcar o tempo. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos eu escuto o som. 6 segundos. Divido 6 segundos por 3, dá 2 quilômetros. Esse raio caiu aproximadamente 2 quilômetros de mim. Apenas no temporal dessa quinta-feira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 1.358 raios no DF. Quase a metade atingiu o chão. Desde o dia 1º de fevereiro, caíram quase 15 mil raios na capital federal. 26% deles, ou seja, 3.991 raios, tocaram o solo. Ninguém foi atingido pelas descargas. Esse fenômeno do resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, Laninha, é que está causando esse aumento do número de raios na região. Então, por isso que as pessoas estão vendo com mais frequência o fenômeno. Segundo a SEB, essas descargas elétricas dos raios causaram instabilidade nas redes. Ontem, a companhia registrou 459 chamados de falta de energia em todo o DF. A chance de chuva forte ainda persiste, chuvas que devem vir acompanhadas de raios e rajada de vento e que podem provocar impactos nas áreas atingidas. Por isso, a população deve ficar atenta aos comunicados da Defesa Civil e também aos novos boletins de previsão de tempo do Instituto Nacional de Meteorologia. Essa imagem do Varig é impressionante, né? A SEB informou que as equipes já atenderam 287 chamados de quase 500 chamados depois desse temporal de ontem. Uma pesquisa da UNB vem ajudando a reduzir as mortes de pássaros em espelhos e vidros nos prédios. Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte. Por aqui, várias fachadas têm algo em comum. Vidros, muitos vidros, de vários tipos, transparentes e espelhados. Mas olha só o que acontecia. São fotos de estudantes da UNB. Todos esses pássaros foram encontrados machucados ou mortos, perto de vidraças. A Ilza decidiu pesquisar o tema no trabalho de conclusão de curso em Ciências Ambientais. Com a expansão urbana, os prédios estão cada dia mais envidraçados. E as pessoas não estão preocupadas com a morte das aves. Então os vidros é um vilão silencioso. O trabalho foi apresentado em dezembro passado e ela recebeu nota máxima. Mas parte da pesquisa segue e hoje ocupa os vidros de 2 prédios da UNB. Este é um dos prédios mais altos da UNB, onde funciona o bloco de salas de aula sul. Ele tem toda essa parte de vidro espelhado e foi um dos que recebeu a sinalização para evitar o choque dos pássaros nos vidros. São materiais aparentemente simples, adesivos e cordas verticais, mas que fazem muita diferença para as aves. A Secretaria de Meio Ambiente da UNB e a Prefeitura do campus ajudaram a cientista na instalação da sinalização no final de novembro. Para a gente não permitir que fique o silêncio da morte na vidraça, né? Então os pássaros batem, morrem, foi só um pássaro. Na realidade, foi uma intervenção que a gente deve modificar. As 2 técnicas, a adesivagem e a chamada cortina de vento, foram desenvolvidas na América do Norte. Aqui estão sendo testadas, mas já há bons indícios de que são eficazes para evitar a morte dos pássaros. No prazo aí de quase 2 meses, não tem nenhum relato de choque de aves, né, nessas vidraças, tanto nessa quanto no outro prédio. É a primeira universidade que está implantando esse sistema, que ele possa atingir toda a nossa capital e outros estados também. Morreu hoje, aos 11 anos, a cadela K9 Meg, uma pastora alemão
capa preta que nasceu no batalhão de cães da PM e trabalhou durante 8 anos no combate ao tráfico de drogas. A PM fez hoje uma homenagem à Meg, que já estava na reserva desde 2016. Assim que se aposentou, ela foi adotada pelo sargento Ferreira, que era o condutor dela. A despedida foi na casa do sargento. Com atuações reconhecidas, a Meg, que ia completar 12 anos agora, em março, ganhou medalha quando saiu da ativa e era o temor dos traficantes. Com dificuldades de orçamento, o comando da PM teve de restringir o atendimento no centro médico da corporação. E isso atinge milhares de famílias. A placa na recepção do centro médico da PM informa: só 20 pacientes são atendidos por dia. Quem precisa de autorização para procedimentos clínicos e laboratórios tem que ter paciência. Tem que vir pela manhã, pegar uma ficha, colocar seu nome numa listagem, 8 horas da manhã. Meio-dia você tem que estar presente aqui para poder responder uma chamada. Para 2 horas você chegar e apresentar o pedido médico. Foi o que aconteceu com a Maria de Jesus, que saiu sem autorização para um exame de urina. Eu preciso tomar antibiótico urgente e um simples exame de urina. A resposta que me deram lá foi: se vira, né? Porque eles só vão autorizar 20 por dia e eu tenho que madrugar aqui para poder conseguir. Com o Gabriel no colo, a Luciene diz que não consegue fazer os exames do bebê, que só tem 2 meses e nasceu prematuro. E ele só saiu do hospital com essa garantia de que com 7 dias eu o levaria a um pediatra. E não foi isso que eu consegui, né? Eu tive que então pagar um pediatra particular, especialista, né, em criança prematura, por meu bebê ser prematuro, e não consegui aqui. O Centro Médico da PM foi inaugurado em dezembro de 2014 com a promessa de oferecer 16 especialidades médicas, com capacidade diária de 1.000 atendimentos, apartamentos para internação e tudo mais. O pronto-socorro tem um letreiro bem bonito ali na frente, mas segundo os dependentes do plano de saúde da corporação, ele nunca funcionou. A associação que representa as esposas dos PMs afirma que o centro médico tem hoje 52 médicos, mas só 39 atendem. Os outros estariam em funções administrativas. Ainda segundo a associação, nos casos de emergência, o atendimento é apenas no Hospital Maria Auxiliadora, no Gama. E para a obstetrícia, por exemplo, só o São Francisco, em Ceilândia. A associação já questionou várias vezes o comando da PM e a direção do hospital o motivo de tanta restrição. E a resposta? Os gastos com a pandemia. É uma profissão que ele está entre o bem e o mal, depara com todo tipo de atrocidade. Aí esse policial, quando precisa de ser protegido pela saúde, a família dele, ele não tem proteção. Ainda segundo a associação, quase 70 mil pessoas dependem do plano de saúde da corporação, entre policiais da ativa, da reserva e todos os dependentes. O advogado da associação afirma que o Tribunal de Contas do DF fez uma auditoria em 2018 e no ano passado decidiu que o Centro Médico da PM deveria ser gerido por uma organização social. A situação já vem caótica desde 2014. Nós temos 6 anos, 7 anos e nunca foi resolvido o problema. A tendência é piorar. Sim, os nossos PMs precisam dessa proteção. O comando da PM respondeu em nota que a pandemia afetou todas as previsões e que a corporação está adotando medidas rigorosas de gestão e controle dos gastos para conseguir prestar o melhor serviço de saúde possível para os militares este ano. O comando informou também que em 2020 gastou 306 milhões de reais, mais que o orçamento previsto para a área da saúde, que era de 280 milhões. Agora, para 2021, a previsão é de um orçamento menor, veja só, 269 milhões de reais. A 14ª DP do Gama fez uma operação contra maus tratos a animais. Os policiais checaram 18 denúncias anônimas nas regiões Sul, Leste e Central do Gama. Em uma casa, eles encontraram cães que eram vítimas de maus tratos. Os envolvidos vão responder pelo crime e podem pegar de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda dos animais. Policiais civis do DF e da Bahia fizeram uma operação contra uma quadrilha especializada em fraudes bancárias pela internet. O grupo enviava e-mails e mensagens induzindo as vítimas a clicarem em links que aí direcionavam a sites ou aplicativos falsos para roubar os dados das vítimas. A polícia estima milhões de reais em prejuízos.
Os mandados foram cumpridos em São Desidério, na Bahia. Os criminosos podem responder por furto mediante fraude pela internet, invasão de dispositivos de informática, estelionato e organização criminosa. O GDF pagou hoje a terceira e última parcela do Auxílio Mobilidade Cidadã, uma ajuda de R$ 600 para motoristas e donos de ônibus e micro-ônibus do transporte escolar, prejudicados agora na pandemia. São 1.708 beneficiários. Policiais militares encontraram na 207 da Asa Sul um carro furtado. Na abordagem, o motorista disse que tinha pegado o carro com o dono 2 dias antes para testar e comprar, e que o dono queria se desfazer do carro por causa de dívidas. O homem de 61 anos foi levado para a delegacia. A polícia suspeita que o dono do carro tenha registrado a ocorrência de furto por ter feito um mau negócio de venda do veículo. Uma das regiões mais movimentadas do DF está com o trânsito cada dia mais complicado. Setor industrial de Taguatinga, no meio da tarde tranquilo. Mas olha o que acontece nos horários de pico. Para fugir da confusão, tem até quem teste a sorte com as infrações de trânsito. Este motorista pegou a contramão na QI 23 hoje de manhã. Na QI 19, a infração é outra, estacionar em local impróprio. Para passar aqui, tem de desviar dos carros e caminhões que param ao longo da via. Neste outro estacionamento, na QI 1 da Hélio Prates, o problema são os carros estacionados na frente dos outros. Como é que eu saio? Olha aqui, ó, não tem nem como. Nem tem como eu fazer a manobra, tá vendo? Não tem nem como aí, ó. O pessoal bloqueia tudo. O trânsito na Avenida Hélio Prates sempre foi complicado, mas piorou de 6 meses para cá. Com as obras no centro de Taguatinga, os desvios e congestionamentos, alguns motoristas têm evitado a região e, em vez da EPTG, têm preferido usar a estrutural para chegar a outras cidades. Daí que a quantidade de carros aumentou na Comercial Norte, na Sandu e nas ruas internas, que não são preparadas para tantos veículos. O Renato trabalha no setor de indústrias. Conta que no começo da manhã e no fim da tarde juntam caminhões de fornecedores e carros de moradores e compradores, uma confusão. Tem quebra-mola, tem sinalização, mas o pessoal ainda acelera, quer andar rápido, passando outro. Tem ultrapassagens aqui, às vezes, que a gente olha que parece Fórmula 1. A Tatiana não tem carro, mas diz que essa confusão toda atrapalha inclusive quem anda a pé. Para a gente atravessar de uma pista para outra, sempre tem um carro grudado no outro. O estacionamento também está um pouco ruim. O fluxo de carro aumentou muito, tanto que daqui que vai para o centro de Taguatinga, a pé também está muito ruim. Algo precisa ser feito para diminuir os transtornos, até porque, pela previsão, o túnel do centro de Taguatinga só fica pronto o ano que vem. A expectativa é que ele beneficie 135 mil veículos por dia, de Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol e Samambaia. Até agora, 14% das obras foram executados. O Detran afirma que o aumento do fluxo na Hélio Prates é causado também pela inversão da BR-070. O aumento no fluxo da Hélio Prates se dá principalmente no período da tarde em razão da inversão da BR-070. E por conta disso, o Departamento de Trânsito vem mapeando os locais de maiores irregularidades no trânsito e prudência para melhorar a sinalização viária e, além disso, intensificar a fiscalização. E quanto à obra, ela é importante, né? Preciso também ter um pouco de paciência. A Polícia Civil afirma que identificou e indiciou já o casal que roubava famílias em áreas nobres. A mulher se passava por doméstica. Essa é Eliane Francisca de França, segundo a polícia, a falsa empregada doméstica que fez vítimas em vários endereços de Brasília. Levava joias, relógios, óculos, dinheiro. Esses foram apreendidos hoje na casa dela em Ceilândia. Segundo as vítimas, Eliane não levantava suspeitas. Agia muito rápido. Ela chegou na minha casa às 8 da manhã e já foi limpar o meu quarto. E ela foi limpar o closet, eu deixava um porta-joia meu, que de fácil acesso. E ela abriu aquele porta-joia e levou as coisas. Ela entrou na minha casa às 8, 8h15 ela roubou. Eu peguei e falei assim, deixa eu olhar a câmera de ontem. E olhei, quando eu olhei, tava lá ela pegando as joias.
Ainda segundo a polícia, Eliane França usava o nome verdadeiro e até passava telefones para quem quisesse pedir referências dela. Ela oferecia os serviços em grupos de contratação de babás e empregadas em redes sociais. E, de acordo com policiais, agia desde 2015 com o marido dela. Uma outra vítima que também sentiu falta de joias chegou a deixar gravada a resposta da falsa empregada. Eu não peguei, né? Misericórdia. Fiquei preocupada aqui. Amanhã, né, que eu tenho que revirar tudo aí, eu encontro pra você. Mas Eliane nunca mais apareceu. No dia seguinte, é claro, ela não foi. Ela desligou o telefone ou me bloqueou porque eu não conseguia mais ligar o telefone dela. Ela levou, se eu não me engano, 3 colares de ouro, levou um bracelete de ouro também da minha filha, aproximadamente $400, 3 pulseiras minhas também. A vítima foi até a delegacia, mas não conseguiu recuperar nada. E porque não houve flagrante, o casal vai responder em liberdade. As referências eram golpes armados, segundo a polícia. Nós ainda não localizamos a defesa do casal indiciado. Depois de uma reunião tensa, ontem o Conselho de Administração do IGES-DF decidiu tirar o então presidente do Instituto, Paulo Ricardo Silva, do cargo. Outras 3 pessoas também foram exoneradas. Os diretores que formam um conselho de administração do IGES já vinham insatisfeitos com atitudes do então presidente Paulo Ricardo Silva. Nessa moção de repúdio, o conselho afirma que Paulo Ricardo promoveu um aumento significativo na contratação para cargos de livre nomeação, os comissionados, inclusive com escolhas de pessoas que não atenderiam aos critérios técnicos para a ocupação dos cargos. Um dos casos na pauta era o de Denilson Campelo dos Santos, superintendente de inovação, ensino e pesquisa do Instituto. Segundo os diretores do IGES, o cargo dele exigia que a pessoa tivesse pós-graduação, mas Denilson tem formação de nível médio. Denilson Campelo acabou exonerado. Também pesou na decisão contra o ex-presidente a pressão que ele estaria fazendo para esvaziar a controladoria do Instituto. A controladoria é responsável por fazer um pente fino nos contratos do IGES, depois da operação Falso Negativo, que investiga a compra superfaturada de testes de Covid no DF. Na moção de repúdio, os diretores afirmam que Paulo Ricardo não tem condição e competência para permanecer no cargo, uma vez que recorrentemente tem comprometido a reputação institucional do IGES-DF. Na pauta da reunião de ontem também estavam as exonerações do então chefe de gabinete do IGES, Washington Carlos Ribeiro Soares, e do então superintendente do Hospital de Base, Lucas Seixas. A Secretaria de Saúde já tinha pedido ao IGES a exoneração de Lucas depois da condenação dele na Justiça, em segunda instância, por homicídio culposo pela morte de uma paciente. Hoje, já sob o comando de um novo presidente interino, os 2 foram exonerados. Marcelo Oliveira Barbosa foi escolhido presidente interino. Atualmente, ele é o diretor de administração e logística. O antigo presidente, Paulo Ricardo, afirmou que a demissão dele foi um ato covarde e que ele tem uma vida ilibada com muitos anos de gestão pública. O ex-superintendente de Inovação, Ensino e Pesquisa, Denilson Campelo, respondeu que o fato de não ter feito ensino superior não o impede de ter assumido o cargo, porque ele diz que tem uma vasta experiência que o habilita. O ex-superintendente do Base, Lucas Seixas, não respondeu os nossos contatos e nós não conseguimos contato com o Washington Carlos Soares. O Instituto administra os hospitais de Base e o de Santa Maria e mais 6 UPAs e enfrenta agora a sua maior crise de comando desde que foi criado na gestão Hollenberg. Funcionou muito bem nos primeiros anos. Nós mostramos aqui no DF2, inclusive, bons resultados no Base. Mas nos últimos meses, essa crise vinha se agravando nos bastidores, inclusive com dívidas acumuladas com fornecedores de várias áreas. A questão agora é, os novos diretores vão conseguir colocar ordem no Instituto para evitar que a crise piore o atendimento ao cidadão? Idosos que ainda não estão sendo vacinados no entorno têm procurado postos de saúde no DF. A semana termina bem diferente do que começou. Em vez de filas de espera pela vacina, hoje quem estava esperando nos postos eram os profissionais da saúde, esperando a chegada dos idosos, como a dona Ana, que veio com o sobrinho. Minha mãe já vacinou, tem 85, ela agora com 89. Foi rapidinho, foi muito bom. A dona Ana é de Santa Maria, mas a direção da Unidade Básica de Saúde 2 da cidade diz que tem atendido muita gente de fora.
No entorno, a vacinação para idosos ainda não começou. E como Santa Maria fica aqui bem pertinho, muita gente tem vindo para cá se vacinar de uma vez. Segundo a direção aqui do posto, das cerca de 600 pessoas vacinadas aqui até agora, pelo menos 100 vieram de cidades goianas, como Cidade Ocidental, Valparaíso e Lusiânia. Mesmo com a baixa procura nos postos, a Secretaria de Saúde afirma que não há risco de perda de doses da vacina. Hoje informou que, apesar de estar vacinando o grupo prioritário de idosos com mais de 80 anos, pode haver exceções se o frasco for aberto ao fim do expediente e não houver pessoas do público-alvo a serem vacinadas naquele momento. O frasco tem validade limitada após aberto. Mas casos que não se enquadram nessa situação devem ser denunciados. Até agora, o Ministério Público do DF já recebeu mais de 90 denúncias de irregularidades na vacinação. 62 sobre fura-filas, pessoas que se vacinaram sem estar em grupos de risco. Entregamos para as promotorias especializadas para que realizasse as apurações, para que verificasse onde ocorreu, já salientando que foi disperso em diversas regiões administrativas aqui do DF, de Ceilândia a Planaltina, de Santa Maria ao próprio Cruzeiro, ou seja, diversos hospitais e unidades básicas de saúde. Nós vamos apurar, e os promotores vão chegar a um desfecho dessa situação. Novos grupos prioritários serão incluídos no cronograma de vacinação de acordo com a chegada de mais vacinas. Hoje de manhã, representantes da União Química, laboratório responsável pela vacina Sputnik aqui no Brasil, se reuniram com o Ministério da Saúde. O governo federal já demonstrou interesse na compra de 10 milhões de doses da vacina, que serão importadas da Rússia. Mas primeiro é preciso autorização da Anvisa para o uso emergencial. Depois que o uso das vacinas vindas da Rússia for aprovado, o laboratório vai pedir autorização para produzir as doses aqui no DF, na fábrica da União Química, em Santa Maria. Segundo o diretor de negócios do laboratório, o Ministério da Saúde sinalizou interesse em comprar toda a produção local, de 8 milhões de doses por mês. A manifestação do Ministério da Saúde é a aquisição de toda a produção da União Química. O nosso contrato com o Fundo Soberano da Rússia, que é o coordenador da Sputnik V em todo o mundo, é a produção, claro, prioritária para o Brasil e também, no segundo momento, para exportação para toda a América Latina. Ele espera que a produção em larga escala na fábrica de Santa Maria comece em abril. Depois que a Anvisa, nessa parte regulatória, na parte industrial, tivermos todas as inspeções necessárias que a Anvisa requer, nós então faremos também a questão da produção e da disponibilização para o Brasil da Sputnik V, produzida em solo brasileiro. Por enquanto, aqui no DF, as pessoas continuam se vacinando com a Coronavac ou com a vacina de Oxford e AstraZeneca. Sobre supostas irregularidades na vacinação, a Secretaria de Saúde respondeu que todos os casos são investigados e que disponibiliza na internet a quantidade de vacinados e doses distribuídas em cada região. A pasta informou ainda que trabalha para promover uma vacinação ampla, justa e segura para todos. O DF registrou hoje 624 novos casos de contaminação por coronavírus e mais 9 mortes por Covid. Nosso telão atualizado, passamos de 280 mil casos de contaminação com 4.600 mortes. Dessas, 4.196 de pessoas que eram aqui do DF. Número que eu mais gosto de mostrar, passamos agora de 270 mil recuperados que venceram a Covid-19. Agora eu tenho a média móvel de casos, soma dos últimos 7 dias dividido por 7. Hoje, média de 620 casos por dia. 14 dias atrás eram 799. Agora temos forte redução de casos no DF de 22%. Vamos ver média móvel de mortes, mesmo critério de comparação. Hoje, 10 mortes por dia. 2 semanas atrás eram 8 mortes por dia. Aqui nós temos um aumento de 25%. Trânsito na EPTG complicado na volta para casa por causa de acidente em Águas Claras. O DF2 volta já já. As últimas notícias. A polícia prendeu 2 homens que mataram a tiros um preso de 18 anos do regime semiaberto. O preso saía do Centro de Progressão Penitenciária no CIA. O crime foi no começo da tarde.
E quase 7 horas antes, de manhã cedo, outro preso de 36 anos também foi morto a tiros, assim que saía do CPP. Segundo as investigações, ele estava entrando no carro para ir para o trabalho, quando foi atingido por vários disparos. Nesse caso, até agora ninguém foi preso. A polícia investiga se há ou não alguma relação entre os dois homicídios. Operação do DF Legal. Foi num comércio da QS 320 em Samambaia Sul. Primeiro, as equipes do DF Legal retiraram todas as mercadorias e colocaram do lado de fora. Depois, os fiscais retiraram o puxadinho dessa loja, que faz manutenção de compressores, bombas e máquinas de lavar. Segundo o DF Legal, o puxadinho onde os funcionários guardavam os equipamentos foi erguido numa área pública sem qualquer autorização. O fechamento de uma pista preocupa os moradores de Arniqueira. A pedido dos moradores do Parkway, funcionários da administração apareceram hoje para fechar essa pista, que dá acesso ao condomínio Manacá, mas foram questionados por moradores das chácaras 41 e 43 de Arniqueira, que dizem que a pista é o único acesso que eles têm para chegar e sair de casa. Os trabalhos foram então interrompidos e os moradores tentam uma solução para o impasse. Nós vamos acompanhar. Aqui nas redes sociais, a Berenice diz: com a inversão na 070, a Avenida Hélio Prates ficou sobrecarregada. Isso tem que ser revisto, pois está prejudicando os moradores de Taguatinga. Sobre o assalto no Lago Sul, Miranda pergunta: por que guardar tantos valores em casa? Antônio, você guardaria? Ele está me perguntando. Eu acho que não. Neide, essa moda de vidro espelhado não é adequada à nossa realidade rica em pássaros. Nosso lindo céu não precisa ser refletido em fachadas. Melhor abrir mão disso e ter os pássaros vivos. Simone, a que ponto chegamos? Adolescentes não podem nem mais conversar embaixo do prédio que reside. Um absurdo. Antônio de Castro, para que tamanha violência contra esse menino no pilotis do prédio na Asa Norte? É a Conceição da Vila Planalto. A Regina diz: eu tenho medo de raios. Regina, eu também tenho muito medo de raios. Sobre a pesquisa dos pássaros, a Edna diz: que maravilha essa pesquisa da UNB que protegerá os pássaros dos vidros. É muito triste ver alguns arquitetos priorizam a estética e não consideram a consequência à natureza. Bom, é uma polêmica. A gente agradece as suas mensagens, a sua companhia de todas as noites. Sextou, hein? Mas amanhã a gente se encontra de novo, viu? Já a partir de meio-dia, estou me lembrando aqui. Um abraço, então até amanhã.